Tal comprometido, bem-vindos a esta segunda parte desta tertúlia de jornalistas e volto a apresentar, para quem não apanhou de princípio, os coordenadores editoriais que partilham essa função comigo, Jorge Pessoa e Silva, o Luís Mateus e o João Esteves, e também o José Caetano, também jornalista da Bola e também diretor da Autofoco, da revista de automóveis Autofoco. Vamos voltar à conversa, olhando mais para o que está a acontecer neste momento. Os clubes estão a voltar à atividade. O Sporting, já dos grandes, foi o primeiro, ainda num modelo muito insípido, mas já está há 2 semanas a fazer alguma coisa e agora, enfim, a incentivar. Aparentemente a equipa que leva um ligeiríssimo avanço, tanto quanto nesta fase é possível considerar avanço. O Benfica esta segunda-feira, depois de testes, voltou também já com o grupo todo, embora separados em grupos mais pequenos. E, enfim, o Porto igual, os clubes estão a voltar aos poucos com aquele plano de contingência, com todos os cuidados possíveis e imaginários. Mas levanta-se isto, por exemplo, enquanto, por exemplo, o Benfica tem a academia no Seixal, o percurso bem delineado, cada jogador com o seu quarto onde se equipa e toma banho e depois é logo higienizado, uma sala de refeições onde estão 6 jogadores de cada vez, os jogadores levam o jantar para casa preparado por uma equipa de cozinheiros, tudo controlado, tudo higienizado, até uma pulseira eletrónica os jogadores estão a usar para que não tenham que tocar em maçanetas de portas, no fundo uma espécie de um telecomando para abrir portas, portanto eles nem sequer têm que tocar em nada. E depois, por exemplo, temos um Santa Clara que nem sequer pode trabalhar neste momento porque o próprio treinador, de acordo com o que está previsto pelo Governo Regional açoriano, ainda está em quarentena porque viajou do continente e tem que estar 2 semanas fechado num quarto de hotel. Aliás, nós aqui na Bola TV demos essa interessante entrevista que ele deu à Bola TV, enfim, onde falava disso. O estádio e os campos não têm grandes condições. As regras de confinamento nos Açores vigoram até dia 25. Portanto, vão ter que continuar a trabalhar a partir de casa, o que gera aqui algumas desigualdades. O Aves, outro exemplo, onde regressa, mas sem testes, não há nenhuma razão oficial avançada. É verdade que não são obrigados nesta primeira fase aos testes, só são obrigados aos testes quando a partir do dia 18, quando houver os treinos de conjunto, mas até lá, nesta fase é verdade, não sei se haverá aqui algum constrangimento económico, até porque os testes não são propriamente baratos, mas o que é certo é que o Aves volta, é o único clube que volta sem testes, portanto estamos aqui numa desigualdade aparente, mas Esteves, e tu que conheces muito bem a realidade dos clubes portugueses, e nós que já andamos todos por esse Portugal fora de les a les, já fizemos não sei quantas voltas a Portugal, e por esses estádios e por esse futebol, acaba por ser inevitável esta desigualdade. Nem todos os clubes vão ter as mesmas condições para começar a competição. Eu acabei por não ouvir parte da pergunta, mas penso que terá sido dirigida a mim. Não ouvi só a parte em que tu estavas a dirigir, mas exato, como pelo silêncio penso que terá sido dirigida a mim. É verdade. Essa situação não é clara, porque o plano de retoma da Liga previa testes obrigatórios agora no início dos trabalhos. Essa situação do Aves não fazer agora, portanto, reservar apenas para o início dos treinos de conjunto 18 de maio, essa situação, no primeiro plano e no segundo plano de retoma da Liga, não está bem. Não, aliás, nesse plano de retoma da Liga, era obrigatório agora no início esse teste, no início dos trabalhos, depois sim um segundo teste antes dos treinos coletivos, e depois um terceiro e consequente antes de cada jornada, 48 horas antes de cada jornada até ao final da competição. De facto, essa situação é uma situação de facto estranha, esta situação do Santa Clara. O treinador está em quarentena, é verdade. Há uma situação um pouco análoga em termos de região autónoma. Também a Madeira tem essa situação de quarentena obrigatória para quem, mas a situação do treinador do Marítimo é um pouco diferente. O treinador do Marítimo, no caso José Gomes, viajou de avião privado e portanto, apresentou um documento de que teria feito o teste Covid-19 ainda no continente e por isso foi-lhe permitido passar estes primeiros dias antes da retoma do trabalho em campo, digamos que a sua quarentena foi feita na residência, portanto, sem as limitações que o treinador João Henriques do Santa Clara está a enfrentar. A questão é que nos Açores o desconfinamento vai variar de ilha para ilha e no caso de São Miguel, onde há mais casos, onde surgiram mais casos de Covid-19, também por ser, digamos que a capital da região autónoma dos Açores,
o desconfinamento está apontado apenas para o dia 25 de maio. 25 de maio será muito tarde para o Santa Clara iniciar os trabalhos. Eu penso que nesta semana o Santa Clara vai ter que tomar decisões rápidas e muito provavelmente vai ter que viajar para o continente, uma vez que até o próprio Santa Clara já assumiu que não terá problemas em jogar o que falta da competição no continente, e será isso, digamos, que o plano que vai ser, digamos, que discutido entre a DGS, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga prevê, portanto, a retoma das competições no número restrito de estádios, sobretudo nos estádios que foram palco também do Euro 2004. Portanto, eu acho que o Santa Clara vai ter que avançar para o continente para cumprir estágio e depois continuará no continente para cumprir a competição. Serão 2 meses, perto de 3 meses, muito exigentes para a equipa do Santa Clara. Terá que, digamos, que ficar sempre no continente, longe das suas famílias, longe do seu habitat, mas são essas as regras e o Santa Clara já mostrou disponibilidade para isso. Caetano, este plano de regresso à Liga, aparentemente, enfim, às vezes eu costumo dizer, portanto, não é de minha autoria, como é óbvio, mas às vezes partilho a minha opinião de que, enfim, se todas as empresas conseguissem dar aos seus trabalhadores o que os clubes estão comprometidos a dar aos jogadores de futebol e a todos os profissionais que vão participar nos jogos, se calhar seria bom. Estás tranquilo em relação às condições que o futebol está a criar para este regresso à competição? Sim e não. Recordo que o próprio Jorge Jesus disse isso pouco antes de viajar de regresso ao Brasil, que o futebol nisso era um caso à parte pelas condições que poderia proporcionar aos seus profissionais para uma retoma de atividade mais segura do que muitas outras profissões, que estão muito mais expostas ao risco da infecção. Agora, o que é verdade é por isto que o João Tudo já disse, e por aquilo que nós também antecipamos, não regressam todos nas mesmas condições, nem dispõem todos dos mesmos meios, o que também é normal, porque vivem realidades financeiras diferentes, têm dimensões diferentes, encontram-se em situações diferentes, mas eu volto a sublinhar uma coisa que nós já falámos na primeira parte desta conversa, que é, não deixe de pensar, de alguma forma, que isto difere um pouco a verdade desportiva daquilo que vai acontecer, e vamos todos pensar que vai correr bem, que vai haver uma retoma do campeonato. Até para nós jornalistas é importante, e até para os meios que nós trabalhamos é importante que isso aconteça, porque fazemos todos parte deste ecossistema que é o futebol, mas que a verdade é que as armas não serão seguramente iguais. Desde logo por essa restrição que eu percebo dos jogos jogarem apenas nos estádios com melhores condições, que são obviamente aqueles que foram construídos para o Euro 2004. Mas quantos clubes da Primeira Liga que jogam nesses estádios, e têm esses estádios como sua casa principal, isto logo aqui cria, para mim, a partir de um desequilíbrio de forças grande, que a desvirtua, pode desvirtuar no limite, obviamente, da desigualdade desportiva, porque quem tiver que visitar o Famalicão não o fará no campo do Famalicão, quem tiver que visitar o Santa Clara não terá que viajar seguramente até São Miguel e jogar num relevado, não é propriamente o melhor da Primeira Liga, e portanto, ou seja, o que falta da segunda Liga não é, da segunda volta, perdão, não é de todo igual àquilo que aconteceu na primeira volta. Portanto, logo aí os critérios da desportiva estão um pouco viciados. E depois temos que estar preparados para exemplos que estamos a ler do exterior, por exemplo, basta ver o caso do que é que se passa com o Colónio, por exemplo, na Alemanha, em que está a treinar e sabe que tem 3 jogadores no plantel que estão infectados, por exemplo. E como é que nós vamos reagir a uma situação dessas? Não é? Vais continuar a treinar. Vais continuar a treinar. Essa é a ideia do Liga. Porque é equiparado a uma lesão, não é? Mas a questão é que isto coloca muitos problemas, não é? Isto coloca muitas dúvidas dentro do próprio plantel e as críticas surgem dentro do próprio plantel. Agora imagina nos adversários com que vão defrontar. Portanto, obviamente, percebemos que em tempos excepcionais, medidas excepcionais, e o tempo que vivemos é excepcional e tem que nos dar... concorde-se mais ou concorde-se menos, alguma margem de tolerância para algumas situações. Tu tocas aí num ponto interessante, Caetano, mas também não estou a ver nenhuma resposta, que é, a não ser aquela que acaba por ser dada. E, aliás, esse talvez seja o ponto mais sensível que vai ser discutido com a Direção-Geral de Saúde, que é o que fazer caso algum jogador acuse positivo. Evidentemente que a situação normal seria o confinamento de todas as pessoas com quem ele lidou, inclusivamente os companheiros de equipa, mas todos percebem que bastaria aparecer um caso positivo e o campeonato teria que voltar outra vez. Teria que parar outra vez.
e isso evidentemente não seria muito viável. Para além de que... Mas temos de estar preparados para essa situação. Temos de estar preparados para tudo. Isso aí temos de estar preparados para todos. Agora, eu entendo esta abordagem que é a abordagem, no fundo, temos que aprender a viver com o vírus. Ou seja, se o futebol, e a gente estamos a focar o futebol, evidentemente, porque é o que estamos a discutir, mas se em qualquer empresa voltar a parar porque há um funcionário que acusa positivo, significa que durante o próximo, sei lá, um ano, enquanto a situação não for dada como controlada, significa que o país vai andar aos solavancos para trás e para a frente, a parar aqui e ali, o que nos parece de todo inviável, porque a dada altura já nem país temos, pronto, basicamente isso, e já não há emprego e já não há empresas. Portanto, mas Luís, eu também gostava de ouvir a tua opinião sobre esta solução de um jogador acusa positivo, é isolado, evidentemente, mas a competição continua, até porque os companheiros continuam a fazer os testes, aliás, vão ser feitos cerca de 2.000 testes por jornada, portanto, para se tentar garantir, e agora já há testes mais rápidos, inclusive em Inglaterra já podem chegar uns testes que em 50 minutos já dão os resultados, portanto, para garantir que ninguém entre em campo infectado. Mas pode acontecer, evidentemente, mas atenção, pode acontecer no futebol, pode acontecer na Bola TV, pode acontecer numa empresa qualquer, mas também me parece que é a única solução. Agora, estou curioso para ver qual vai ser a resposta da Direção-Geral de Saúde, porque em relação ao resto parece-me tudo pacífico. A higienização dos balneários, os cuidados, 2 autocarros, tudo me parece pacífico. 4 balneários também. Os 4 balneários, os delegados têm que levar de casa as suas canetas para assinar os relatórios, tudo me parece pacífico. Há 2 coisas que eu ainda não consegui visualizar, sobretudo uma. Eu não consigo visualizar um jogo com máscaras, um jogador com máscara. E não sei qual vai ser a indicação da Direção-Geral de Saúde sobre isso, tendo em conta que na Alemanha a situação nem sequer chegou a ser implementada, ou seja, houve essa ideia, terão sido feitos alguns testes eventualmente, e foi abandonada, e a Bundesliga estará agora a estudar, junto com o Ministério do Trabalho alemão, uma solução para substituir as máscaras. Eu não consigo imaginar um jogo com máscaras. É tão fácil quanto isto, ou seja, mas uma máscara como existe atualmente, obviamente pode ter a evolução das fábricas, das impressoras 3D e tudo isso, permitiu com que hoje em dia se faça tudo muito rapidamente e se às vezes se cria um protótipo rapidamente com materiais que não estamos a usar hoje em dia, no caso da suspensão das máscaras. Mas isso é caro, e não estou a ver que em Portugal seja pioneiro na implementação de um sistema tão caro, eventualmente se essas máscaras avançarem. Eventualmente vamos seguir a Alemanha no exemplo. A Alemanha geralmente é pioneira em relação a tudo, já foi pioneira quando retomou 2 guerras mundiais e continua a fazer parte do topo da Europa, da liderança da Europa, e vai ser mais uma vez a nossa referência em relação ao futebol, e este caso específico que ninguém tem uma solução à vista. Portanto, em relação às medidas aplicadas, parece-me mais ou menos coerente. 4 balneários, desinfecção quase de 15 em 15 minutos, ou seja, os apanha-bolas também têm que se infectar as mãos, cada vez que tocam a bola, não, porque não é execuível, mas no início, no intervalo, a meio da primeira parte do intervalo e assim sucessivamente. A redução de funcionários, quer para as transmissões televisivas, quer de próprios jornalistas, quer de próprios seguranças, que estarão divididos entre espaço interior e espaço exterior para controlar eventuais multidões que apareçam. Tudo isso é tudo muito bonito, mas ainda é um plano, ainda também não vejo plano melhor, parece-me bem. Agora, acho que é uma situação fundamental aqui, que é o uso da máscara, que não está definida neste protocolo da Liga, se bem me lembro, João, mas que poderia ser importante para esta bloqueio de uma eventual contaminação. Em relação à parte de um jogador infectado ficar em quarentena e os colegas com quem treinou, abraçou, agarrou, lutou pela bola não ficarem, eu aí acho pouco execuível, porque vai haver mais infectados, porque o vírus tem um grau de transmissão bastante alto, portanto não é dos vírus é dos vírus que mais facilmente se propaga, portanto basta ali um contactozito, uma respiração para cima do colega e praticamente poderia o colega ficar infectado, e mais uma vez isto vai propagar-se e haver uma situação mais massiva do que aquilo que podemos esperar. Há a situação também do familiar em casa, se ficar infectado, o jogador tem que ficar também obrigatoriamente de quarentena, mesmo que não revele sintomas. Há também essa situação, mas eu acho que só com o decorrer do tempo, só com o avançar
da aplicação das medidas, só com eventualmente o adiamento do aparecimento do primeiro caso, podemos avaliar se está a ser tudo feito ou não está a ser tudo feito, sendo que este vírus, como nós já dissemos milhares de vezes, é um vírus desconhecido para muitos de nós, agora um bocadinho mais conhecido. Agora fala-se de uma vacina que pode estar pronta no final do ano. O próprio Donald Trump, com todos os erros que já cometeu, já deu luz verde ao antiviral, ao Remdesivir, e poderá ser de facto uma forma de combater os sintomas de pessoas doentes, atenção, não de prevenir as doenças. Portanto, isto pode evoluir de maneira rápida em relação ao controle da doença e se calhar essas medidas acabam por ser suficientes. Ou então não há uma resposta por parte das instituições, da Direção-Geral de Saúde, das direções gerais de saúde de todos os países, sobretudo das líderes, como os Estados Unidos, neste caso, a Alemanha também no combate à doença, e revelar-se que estas medidas são de facto insuficientes. Só o tempo nos vai responder essa pergunta. Mas eu vou tocar aqui no ponto do José Caetano. Qualquer competição que tu mudes o critério a meio acaba por ser desvirtuada. Para mim é inequívoco. Não tem qualquer dúvida. Se uma competição tem determinadas regras, essas regras devem ser levadas até ao fim. Se não é possível, isto é a minha opinião, se não é possível levar essas regras até ao fim, algo deve ser feito. Neste caso, acho que o mais justo para todas as equipas seria o fim da competição. Esteves, um bocado radical esta ideia ou... Só que... Então, Esteves, eu vou-te pedir um bocadinho... Esteves, não leves a mal. Tu estás com alguns problemas de imagem, eu vou passar ao Caetano, já volto a ti, Esteves, já volto a ti. Caetano, tu também defendias que o campeonato devia ter acabado ou apesar de tudo há que... E até pego numa outra ideia do Fernando Gomes naquela missiva, que é todo o mundo está de olhos postos no futebol. Conforme isto correr, os outros podem ir atrás ou não. Ou seja, está todo mundo, isto pode correr bem, pode correr mal, o próprio futebol tem essa responsabilidade. Não, eu defendo a retoma, mas também considero defensável terminar como está a competição, dado o quadro sanitário. Mas eu sou dos que defendo que a competição, e eu acho que há condições para a competição ser retomada. A questão que eu só queria, a este ponto, eu entendo que a minha imagem pode estar agora e o meu áudio com algumas dificuldades. Estão cumpridas 24 jornadas, para a homologação de um resultado são precisos 30 dias. Portanto, neste momento, os 24 jogos estão homologados, os resultados dos 24 jogos. Era só este ponto e eu vou tentar ver se consigo resolver aqui a situação, então... Mas está bem agora. Agora está melhor, João, podes continuar. Não era só isto, mas acho que é defensável também a ideia que o Luís acabou de defender há pouco, de a competição terminar nesta fase e ser retomada apenas, digamos, um novo campeonato, já na próxima época, haver tempo para, digamos, que nós também ultrapassarmos esta fase da pandemia e todos os efeitos derivados da Covid-19 e com tempo planificar a próxima época. É defensável, embora eu defenda que haja condições para a retoma das competições, eu penso que também é um sinal importante que o futebol transmite à sociedade, regressando à competição. João, em relação ao facto da segunda Liga ter terminado, era expectável a segunda Liga, e não sei se os clubes perdem assim tanto quanto isso, por facto de... Até porque a classificação estava mais ou menos definida, mas o que é que te parece o facto da segunda Liga? A questão da segunda Liga, eu penso que é mais financeira do que... A questão da segunda Liga também prende-se também com uma questão financeira. Os clubes da segunda Liga, os 18 clubes da segunda Liga, têm a receber, até ao final da competição, tinham a receber, aliás, cerca de 2 milhões de euros de compensação pelas transmissões televisivas. Recordo que todos os jogos são transmitidos ou em direto, pelos canais de clubes, caso do Porto Canal, caso da BTV, e também os jogos que são transmitidos pelo outro operador, e depois também são todos transmitidos em streaming. Portanto, por esse bolo, até ao final da competição, os clubes teriam direito a 2 milhões de euros. Grosso modo, pronto, cerca de 90 mil euros para cada clube. Sendo os clubes obrigados a fazer 13 testes, ou aliás, 12 testes de Covid-19, cada teste tem um valor unitário de 100 euros, portanto o dinheiro digamos, da competição seria praticamente todo para os testes da Covid-19, portanto os testes seria o início agora dos treinos, a meio do período, ou quando for retomada a preparação coletiva, e depois antes de cada jogo seriam 12 testes. E, portanto, financeiramente era muito complicado e também em termos estruturais
de palcos para essa competição da segunda Liga, seria muito complicado a retoma do segundo campeonato. Agora, a Liga vai ter que definir, e eu penso que vai definir já amanhã, digamos que um modelo. A Federação deu o sinal ao promover o Vizela e o Aroca, portanto agora a Liga vai ter que definir qual é que é o modelo. E o modelo que for definido, agora no encerramento da competição da Liga 2, terá que ser o mesmo modelo depois seguido, preconizado para a principal competição, se por acaso o campeonato for retomado e tiver que ser interrompido pelos casos já atrás referidos, tanto pelo Luís como pelo José Caetano. Se houver uma situação que o campeonato tiver interrompido, terá que ser esse modelo que agora for definido para a Liga 2. Eu penso que com menor ou maior discussão, eu penso que as coisas vão avançar e que os 2 primeiros classificados serão promovidos ao campeonato principal e que os 2 últimos classificados serão despromovidos ao campeonato de Portugal. Não faria sentido nesta fase promover 2 equipas do campeonato de Portugal e não despromover ninguém. Portanto, isso é levar um alargamento. Portanto, quando o próprio Presidente da Federação defende, como nós tivemos hoje a oportunidade de ler no Jornal A Bola, que é um momento também de repensar a competição, não faz qualquer sentido nesta fase promover um alargamento do segundo escalão, do segundo campeonato profissional em Portugal, de 18 para 20 equipas, portanto, e não despromover ninguém, não faz qualquer sentido. Aliás, e também não faz qualquer sentido promover isso no principal escalão, um alargamento. Como defende, curiosamente, um dos clubes que está em situação difícil, ontem em comunicado, eu refiro-me ao Portimonense, que já fala na questão que não há verdade, ou digamos que as equipas devem ser despromovidas no terreno de jogo. É verdade, devem ser campeões e devem ser despromovidos no terreno de jogo todos os 90 minutos, mas isto é uma situação especial e terá que ver também, lá está, soluções para o momento e especiais. E eu não defendo o alargamento, portanto eu defendo que tem que haver um campeão e tem que haver despromoções, tanto num campeonato como no outro. Até porque na segunda Liga, João, as 2 equipas que estão em lugares de descidas já estavam a 7 pontos da linha d'água, o Cova da Piedade, portanto a situação nesse aspecto relativamente pacífico, e mesmo na liderança o Feirense estava, salvo erro, também a 7 pontos. O Feirense neste momento é terceiro classificado, está a 6 pontos do segundo lugar, que é ocupado pelo Farense, e a 8 do primeiro lugar, que é ocupado pelo Nacional. E evidentemente... Portanto, em 10 jornadas há 30 pontos em jogo, é uma diferença recuperável, isso é, em futebol nós sabemos que às vezes uma questão de 2 jogos pode mudar tudo, e era o que podia acontecer, há aqui 6 pontos de diferença, 8 pontos de diferença, em 2 jogos tudo pode mudar e digamos, e ser relançada a corrida, é verdade, mas o momento é especial e há uma decisão do Governo em que a Liga, portanto, está concluída e a partir deste momento há que tomar decisões em termos desportivos e em termos classificativos. E aí acho que o Pedro Proença já perdeu uma semana, digamos, ao não ter definido logo com clareza, e ele tem, eu volto a referir, o decreto-lei permite a Pedro Proença e permite a Fernando Gomes tomarem, digamos, que essas decisões sem precisarem de recorrer à Assembleia Geral da Liga. Portanto, eu penso que amanhã, na reunião da direção da Liga, haverá um modelo claro em que será anunciada como termina a classificação final da Liga 2, com promoções e despromoções também. José Caetano, independentemente e sem prejuízo de poderias também dar alguma chega em relação aos pontos, introduz uma outra variante do tema, que é a questão dos estádios. Enfim, aponta-se para que sejam estádios que tenham sido construídos ou reconstruídos para o Euro, mas em princípio nem todos. A minha dúvida é, já se percebeu que há clubes que não vão voltar a jogar no seu estádio, mas, por exemplo, ponho-te este cenário, porque penso que isso ainda não está definido. Vamos imaginar o caso dos 3 grandes, Alvalade, Dragão e Luz, que são estádios, evidentemente, que reúnem essas condições para receber a prova. Os clubes grandes, nos jogos em casa, devem jogar em casa ou respeitando um princípio de neutralidade absoluto, tentando equilibrar, porque há clubes que nunca mais vão poder jogar em casa. O próprio Benfica, nos jogos em casa, não jogar no Estádio da Luz, por exemplo. Jogar num dos outros estádios homologados, não sei o que é que tu achas dessa ideia. Acho que é uma ótima questão. Deixa-me só repegar aqui no que o João diz. Para mim, o suspense todo, a situação de suspenso relativamente a decisões da Liga tem a ver unicamente com uma razão. É que na Primeira Liga há 2 clubes, que são dois poderes enormes do futebol português, estão separados por 1 ponto. E, portanto, qualquer decisão que a Liga tome, e tem que ser, obviamente, coerente naquilo que vai aplicar na Segunda Liga, vai ter que aplicar na Primeira Liga, obviamente dependerá muito da situação. Relativamente à tua pergunta,
para tentar, e aqui concentrando novamente na necessidade de defesa, o mais possível, de uma verdade desportiva que já está viciada à partida.